Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse grande almoço. Quero agradecer aí o convite do Sindicarga, da Fitrans Carga, e todos também quero agradecer a presença das autoridades, vereadores, transportadores e colaboradores dessa grande estrutura, que eu estou aqui encantado, já que sou também da área de transporte, sou neto de transportador, filho de transportadora e sou transportador atualmente também. E eu venho contar aqui como concilia a minha carreira profissional de automobilismo com a minha carreira dirigindo a minha transportadora também. E venho contar um pouco também dos desafios, das minhas conquistas e também da analogia, o que é a luta pela concorrência, pela disputa, porque o mercado é a mesma disputa que nós lá na Fórmula Truck ou em qualquer automobilismo, quando você disputa o espaço, o seu espaço, você vai estar lutando pelo teu nome, que é um produto, a tua marca, que é uma empresa, e tem todas as estruturas aí envolvidas nessa analogia. E eu quero, lógico, agradecer o meu patrocínio Ticketcar, que está aqui proporcionando esse almoço e fazendo esse convite de eu compartilhar com vocês. E quero contar um pouco também dessa introdução do futebol com o automobilismo. Até muitos aqui não são corintianos, tem alguns corintianos que já encontrei aqui, mas na verdade isso é uma prova que o esporte se interage e que tem sinergia para poder trocar. E o Corinthians me deu essa oportunidade, e é dessa oportunidade que eu quero comentar aqui, já que eu tenho 2 títulos na categoria Fórmula Truck brasileiro e um sul-americano. E na verdade eu fui transportador e tinha um sonho de competir além do mercado, queria competir uma coisa mais individual, e eu era amante do automobilismo, da velocidade, e fiz curso e consegui me emplacar dentro da Fórmula Truck, mas com muita dificuldade, porque meu primeiro patrocinador foi a Rodo Andrade, que era a minha empresa, e lá começou toda a história, todas as dificuldades, porque quando você vai para ser notado, você vai para aparecer os seus defeitos, as suas qualidades, as suas vantagens, as suas diferenças, e você se colocar num papel de competidor. Até para muitos que não conhecem profundamente a carreira de um piloto, acho que o piloto é só simplesmente um hobby. Muita gente pergunta que é o meu hobby. Muito pelo contrário, o hobby é a transportadora, a competição virou meu trabalho. E desde então, quando eu me emplaquei, eu tinha em busca de buscar o meu espaço e conquistar o meu profissionalismo. E eu fiz um ano de campeonato e consegui me aparecer dentro da competição, onde despertou o interesse de uma grande marca, que é a Scania, que inclusive é patrocinadora já também aqui no Sindicarga, e é uma grande marca aí nacional. Muitos daqui transportadores devem ter aqui já adquirido essa grande marca. E a Scania veio me patrocinar num ano bem importante, que foi 2002. E naquele ano eu não tinha aprendizado, porque toda empresa, quando nasce, ela tem que maturar, né? E minha empresa era equipe, eu sou dono de equipe e piloto de Fórmula Truck. Meu companheiro de equipe é contratado pela empresa que rege a Fórmula Truck. E naquele ano eu tinha grande chance, bastante competitivo, ganhando corrida, liderando o campeonato. Chegou um momento que a Scania me chamou, que era muito importante na metade do campeonato, e o diretor de marketing e o gerente de marketing, que é o Emerson, um grandão assim, fortão, um vozeirão, forte, e ele nunca tinha me chamado para uma conversa assim tão individual, e ele falou: olha, pô, você precisa ganhar esse título, e você está liderando o campeonato, tem 17 pontos de vantagem, falta 2 etapas, e você precisa fechar, porque é muito importante para a gente assinar um contrato com você no próximo ano, essa conquista de você. E aquilo, ao mesmo tempo, ele estava me empurrando, ao mesmo tempo estava me pesando.
E aí eu comecei a justificar já meio que a derrota minha, preparando ele mais para a derrota do que a conquista, e falei para ele que não era fácil. E era uma corrida difícil, eu ia correr em Porto Alegre, um autódromo onde meus resultados não eram bons em treinos e corrida, e eu fui colocar essa dificuldade para ele. E ele disse para mim: olha, quero que você preste bastante atenção. E ele foi bem forte na palavra dele, dizendo o seguinte: você, se fosse fácil, ia eu. Naquele momento eu já imaginei ele de capacete, macacão, aquele grandão, gordão, vozeirão. E ele falou: se fosse fácil, ia eu. E você vai chegar lá, você vai fazer pole e ganhar a corrida. Pensei comigo dentro, não podia responder para ele. Falei: ele não entende nada de corrida, muito menos de Tarumã, que é um autódromo lá em Porto Alegre, muito difícil. E eu saí dali, ele me convenceu de vários assuntos, e eu fiquei só com aquelas duas frases dele, por isso que eu uso aqui com vocês hoje, porque diversas vezes o mercado diz isso pra gente, que a gente não vai conseguir. E a gente tem que mentalizar e superar. E eu saí de lá, fui para a minha equipe, fiz uma reunião com todo o time, e a gente decidiu ir para Tarumã, comprometido todos um com o outro. E chegamos lá, nós fizemos pole e ganhamos a corrida. E naquele momento, na hora que eu passei a linha de chegada, eu lembrei dele. Porque eu fui como derrotado e ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. E isso para mim foi um divisor de água dentro da minha carreira, porque muitas vezes a gente fala que a gente não tem capacidade, e a capacidade está dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente busca. E eu fui para a última etapa, que era Curitiba, com uma grande vantagem, né, maior, mas não era conclusiva ainda. Eu, coincidentemente, fiz a pole, e o título parecia ser fácil. E naquela noite eu saí para jantar com todo o pessoal da Scania, e todo mundo já ganhou. Aí veio a falta de consciência, humildade do trabalho executado para depois a gente contar a vitória. E eu fui dormir. O dia da corrida foi a maior, acho que nos últimos tempos, foi a maior tempestade que teve em Curitiba. Eu nunca tinha corrido em chuva, eu só tinha 1 ano e meio de Fórmula Truck, era o meu primeiro campeonato disputando a liderança e um título, não tinha toda essa estrutura psicológica que o piloto tem que ter, e a corrida ia ser dada a validade da corrida. Eu queria que a corrida fosse cancelada, eu queria estar na minha casa, não no autódromo naquele momento. E a corrida aconteceu, debaixo de chuva. Eu larguei, na primeira volta eu já era terceiro, e o Cirino, que era meu concorrente, se passasse eu, ele era campeão. E naquele momento, tudo que já ganhamos, a gente já estava perdendo, e uma combinação de resultado poderia dar errado. E eu recebi o rádio, e eu vi o meu chefe de equipe, que é Pimenta, o nome dele, Pedro Pimenta, e ele me deu uma dura daquela no rádio, me mandou me focar e fazer o meu melhor. E coincidentemente, eu consegui me evitar de uma batida que teve, e quem se envolveu no acidente foi o Cirino, que estava junto comigo numa ultrapassagem, e eu fui campeão naquele ano. E aquele ano foi o meu primeiro título, que eu não tinha uma estrutura psicológica e de bagagem para mim vencer aquela taça, um título tão importante na minha carreira, que dali mudou todas as minhas possibilidades e a minha carreira. Por quê? Eu se tornei um piloto profissional reconhecido com título, e os patrocínios começaram a abrir a porta, as coisas começaram a se tornar mais fortes, mais fáceis, e tudo criou uma proporção muito grande. Mas aí vem a baixada de guarda, né? Que você se acomoda, vive daquela realização, e você esquece de lutar para o futuro. E eu caí em desvantagem, fiquei 2 anos sem disputar um título, cheguei na final, mas sem muita chance, e disputei. Depois que eu fui procurar ajuda psicológica para ter mais equilíbrio, eu sofria muito antes da classificação, durante uma pressão, e eu passei a acreditar mais em mim de 2005 para cá, e passei a disputar todos os títulos de lá para cá. E de 2005 a 2011, aí teve uma grande mudança, que foi o convite do Corinthians
para mim fazer o projeto do ano centenário, e que, para quem não sabe aqui, eu vou falar abertamente, mas eu não torcia para o Corinthians, o clube do Corinthians, mas o Corinthians me fez um convite profissional, me mostrou uma oportunidade de fazer um trabalho significativo dentro do clube. Só que, de novo, eu vi aquele filme da prepotência, né? Eu vi o diretor de marketing lá, sentado na mesa para a gente assinar o contrato, e ele falou assim, ó, tinha algumas dificuldades, ele falou, pode assinar, que sua vida vai mudar de hoje para amanhã. Eu achei aquilo uma prepotência, eu falei, ele está totalmente enganado. Realmente, mudou. Passei a ser odiado por uma legião de brasileiros. Mas foi muito bacana. O projeto veio com consistência, veio com apoio, o clube tem uma estrutura administrativa muito boa. E eu fui para a primeira corrida nesse desafio de representar um clube do Corinthians. E eu fui para correr no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, para quem não sabe, todo mundo é gremista ou são do Internacional. Eu cheguei na cidade, quinta-feira, tem um motorhome que eu durmo no autódromo, não estava pronto, tive que procurar um hotel para dormir. E eu estava de jaqueta, neutra, mas com a roupa da equipe por baixo, com essa camisa aqui. E a pessoa, muito gentil, um gaúcho lá, ligou para todos os hotéis, arrumou lá um quartinho numa cidade vizinha, em Serafina Correia, falou, não, eu vou te ajudar. Falou, mas você é daqui? Eu falei, não, sou da Fórmula Truck. Falou, você trabalha onde? Eu falei, eu sou piloto. Ah, você é piloto? E qual equipe? Eu falei, a equipe do Corinthians. Não tem mais hotel não. Não me passou o endereço do hotel. Vocês dão risada, mas todo mundo deu risada também naquela noite. Eu tive que procurar um piloto para ajudar e dividir um quarto com um piloto amigo meu. E no outro dia, isso daí foi motivo de riso por todo mundo no autódromo, até teve uma coletiva, e na coletiva vazou essa notícia e todo mundo perguntou onde eu tinha dormido, se eu tinha conseguido um hotel. E aí vazou essa história e eu comecei a achar que aquilo era até brincadeira. Mas não, aí eu me concentrei e fiz a primeira pole do campeonato, Guaporé, fui alinhar no grid, e tá lá o entrevistador do evento e falou assim, ó, vamos aqui alinhar o piloto Robert Valdrade, pole position, o piloto do Corinthians. Foi todo mundo falando mas não era era 40 mil né? E eu vi que eu estava sendo notado e odiado mesmo. E naquela corrida eu quebrei, liderando a corrida, faltando 5 voltas eu quebrei, e parecia que era o gol da Copa do Mundo, final do Brasil campeão. E eu vi que o Corinthians tinha uma representatividade, o ama, o odeia, mas eu vi uma coisa muito bonita, que não era o ódio, era a brincadeira da torcida, de você torcer por um clube e secar o clube que você está assistindo, e o automobilismo me proporcionou isso. Mas aí depois dessa etapa veio o peso de ter que ser campeão, o Corinthians pressionando, o Corinthians começou a sair no site na internet, tinha os quadradinhos, todos os campeonatos que o Corinthians era inscrito, o Carnaval o Corinthians perdeu, o vôlei perdeu, Dança dos Famosos, Marcelinho Carioca também perdeu. Aí estava o xizinho, eliminado, e eu olhava lá o meu quadradinho, Fórmula Truck, estava em branco ainda. E eu comecei a me fixar, e aquilo começou a entrar na minha mente, aquela cobrança, eu falei, eu tenho que colocar esse quadradinho pelo sim, não estou eliminado. Todos, o Campeonato Brasileiro, Paulista, todos eliminados. O Corinthians é o sem ter nada. Aí eu, usando o número 100, eu falava que o meu 100 era com C, não era com S. E todo mundo dava risada. E aí chegou um momento no campeonato, muito competitivo, de biturbo na categoria. Eu estava disputando com o Felipe Jafone o título, nós dois disparados na frente. E eu fui para ver o parque, faltando 3 etapas, e eu estava 25 pontos atrás. E eu precisava vencer a prova para diminuir essa vantagem. Eu estava liderando a prova, o Felipe já logo na primeira volta quebrou o caminhão, então eu ia sair de ponto empatado para ir para Curitiba e Brasília. Faltando 2 voltas, quebrou o cardan do caminhão e eu fiquei 27 pontos atrás do Jafone, e fomos para Curitiba, e todo mundo me dizendo, tanto a diretoria da Scania como a diretoria do Corinthians, me dizendo, você já perdeu, você não podia ter quebrado o caminhão lá. E todo mundo me culpava que quem quebrou o cardan fui eu, não foi
Cardan.